Recentemente estreou na HBO Max a série adaptada do aclamado jogo The Last of Us. E apesar de alguns fãs aqui e ali estarem um pouco divididos sobre a adaptação, escolha do elenco e tal, é inegável que a série tem sido sim um sucesso e pode ser o hit de 2023, ainda que no momento que eu gravo esse vídeo estejamos ainda no 3º episódio. Mas eu não vou falar da série em si. O que eu quero ver com você hoje é um pouco sobre o protagonista da série. E não tô falando do Joel nem da Ellie, mas do fungo Cordyceps. E sim, se trata de um fungo, não de um vírus. Bom, ele não é exatamente o protagonista, né? Ele tá mais para antagonista e vilão principal contra os humanos no mundo de The Last of Us. E o que é surpreendente, ou talvez nem tão surpreendente assim para quem já sabe, é o fato que o fungo existe na vida real e ele faz exatamente o que vemos acontecer com os humanos no jogo. Talvez nem tão exatamente, né? Mas a premissa é parecida. Transforma o seu hospedeiro em um zumbi. Antes de eu seguir, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like se gostar do vídeo e comentar também, porque como o canal é novo aqui no YouTube, você interagir com o vídeo ajuda o canal a ser mais recomendado para outras pessoas e assim nós crescemos mais rápido e melhor. Por isso, conto com você e peço sua sugestão também para os próximos vídeos, beleza? Olha, pelo tanto de trama de zumbi que eu vejo por aí, a humanidade realmente parece ter esse medo de que todos nós, de alguma forma, nos transformemos nesses monstros desprovidos de humanidade. E se você fizer uma pequena leitura sobre como esse fungo assassino se comporta na vida real, você pode começar a pensar que é apenas uma questão de tempo até que o fungo infecte e, consequentemente, condene toda a raça humana. The Last of Us explora essa trama mais uma vez, mas trazendo uma abordagem mais pé no chão, digamos assim, ao colocar o fungo Cordyceps como o agente causador de toda aquela desgraceira de apocalipse zumbi. Para começar, a boa notícia é que o fungo parasita é fatal apenas para os insetos e nunca para os humanos. A gente se livrou dessa, né? Cordyceps é um tipo de fungo parasita do qual existem 400 espécies, mas o tipo particular focado em The Last of Us é o Ophiocordyceps unilateralis, que também é conhecido como fungo da formiga zumbi. E o processo é esse: as formigas pisam em um esporo de fungo, que então se liga a uma célula dentro do seu corpo, que rapidamente sofre uma mutação, matando a formiga em 4 a 10 dias. Quando as células ocupam mais da metade do corpo da formiga, elas formam uma massa que invade seu cérebro e, controlando seus movimentos, força a formiga a subir no alto de uma planta, onde suas mandíbulas se fecham em uma folha e a pobre formiga só aguarda a hora da morte. Alguns dias após a morte do hospedeiro, um caule então irrompe do cérebro da formiga, que espalha mais esporos nas trilhas de formigas abaixo, infectando em média 20 a 30 formigas a mais, o que significa que o ciclo se reinicia e mais formigas são feitas zumbis. Aterrorizante isso, né? Quando eu li isso aqui, eu fiquei realmente perplexa. E tem mais um detalhe: há um período de incubação em que as formigas infectadas parecem perfeitamente normais e continuam seus trabalhos sem serem detectadas pelo resto da colônia a qual pertencem. Isso é incomum porque insetos sociais, como formigas, geralmente têm algo chamado imunidade social. Membros doentes são expulsos do grupo para evitar que o resto também fique doente, o que leva a professora da Universidade Central da Flórida, Charissa Becker, dizer que achamos que as formigas realmente não têm um mecanismo para se livrar do Ophiocordyceps. O fungo zumbi foi descoberto pela primeira vez em ecossistemas de florestas tropicais por Alfred Russel Wallace em 1859. Mas uma folha fóssil com essas marcas de mandíbula de formiga foi datada de 48 milhões de anos atrás, segundo os cientistas. Embora a infecção seja 100% letal, o objetivo não é converter todas as formigas em mortos-vivos, mas a realidade cruel é que para os ecossistemas permanecerem equilibrados, os fungos precisam manter as populações hospedeiras sob controle. Na verdade, apenas algumas formigas em uma colônia são infectadas em algum momento. Indo contra o manual dos zumbis, o Ophiocordyceps não parece invadir o cérebro. Usando um tipo de microscopia fluorescente, pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia observaram a colonização fúngica em formigas desde o Gaster,
a parte traseira do abdômen até a cabeça e não encontraram vestígios de células fúngicas no cérebro. Eles combinaram essas informações então com algoritmos de computador para mapear o movimento dos fungos à medida que formavam uma espécie de andaime tubular dentro e ao redor dos feixes musculares das formigas. Isso sugere que o fungo lança seu controle mental por meio de compostos bioativos que interferem no sistema nervoso da formiga e controlam os hospedeiros diretamente nos músculos. Como eu disse antes, existem outros tipos de espécies de Ophiocordyceps que infectam outros insetos como aranhas, lagartas de mariposas e moscas também. No jogo The Last of Us, os Cordyceps se transformam em uma praga semelhante a um vírus e são transmitidos aos humanos por meio de plantações infectadas. Alguns meses depois, os jogadores são informados de que 60% do planeta foi destruído pelo CBI, Cordyceps Brain Infection. Semelhante às formigas, o fungo cresce no hospedeiro, assumindo o controle de seu cérebro em 4 estágios, tornando a pessoa parecida com um zumbi, decidida a matar outras pessoas para espalhar o fungo. Os criadores do jogo de The Last of Us revelaram anteriormente que foram inspirados pelo mundo natural assistindo ao Planeta Terra de David Attenborough, que detalhou o funcionamento deste esporo assassino. O diretor criativo da empresa desenvolvedora do jogo, a Naughty Dog, Neil Druckmann, disse ao blog Mashable em 2013 que tudo foi baseado na ideia de que quanto mais numerosa uma espécie se torna, mais provável é ser atacada por esse fungo. A natureza é muito mais assustadora do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Isso eu concordo, a natureza é realmente assustadora, é maravilhosa, mas tem muitos perigos que a gente precisa evitar. E quanto aos humanos, você deve estar se perguntando aí. Bom, acho que existe uma diferença entre um fungo transformar uma formiga em um zumbi e o mesmo fungo ser capaz de transformar um humano da mesma forma, né? E apesar de eu falar isso sem fundamentação científica, isso é só um achismo meu mesmo, os cientistas parecem concordar. A microbióloga Charisse disse que não vê como isso poderia acontecer com pessoas, ainda bem, né? A nossa temperatura corporal é simplesmente muito alta para a maioria dos fungos, incluindo o Cordyceps. O sistema nervoso deles, as formigas no caso, é mais simples do que o nosso, então é muito mais fácil sequestrar o cérebro de um inseto do que o complexo cérebro humano. Além disso, explica ela, os sistemas imunológicos deles são muito diferentes dos nossos, o que também dificultaria esse sequestro. A maior parte das espécies parasitas de Cordyceps evoluiu ao longo de milhares de anos para se especializar em infectar apenas uma espécie de inseto. A maioria não pula de um inseto para o outro. As baratas agradecem, né? Para esse fungo ser capaz de ir de um inseto para nós e conseguir nos infectar da mesma forma é uma distância muito grande, diz a microbiologista Becker. Porém, meus amigos, nem tudo são flores, porque, segundo os cientistas, no entanto, uma ameaça de uma pandemia fúngica é real e seria inteligente nós ficarmos um pouco mais atentos aos males que os fungos podem nos causar. Apenas algumas das milhões de espécies de fungos causam doenças em seres humanos. No entanto, algumas dessas podem ser muito piores do que uma unha infectada ou uma frieira. Os fungos matam cerca de 1,7 milhão de pessoas por ano, cerca de 3 vezes mais que a malária. É impressionante esse dado. A OMS identificou 19 fungos diferentes que considera preocupantes. Entre os mais graves está o Mucormycetes, que causa a mucormicose, normalmente em pessoas com o sistema imunológico comprometido. Esse fungo come a nossa carne e leva a graves lesões faciais, pois ele ataca o rosto, os olhos e o cérebro e, consequentemente, pode nos deixar gravemente desfigurados. Eu nem vou colocar foto aqui porque o negócio é difícil de se ver. Ele claramente pode ser fatal. A verdade é que todos nós estamos expostos a fungos o tempo todo, mas eles geralmente precisam de um sistema imunológico enfraquecido para conseguirem se desenvolver. Então fica a dica aí para você se cuidar, cuide da sua saúde, fique atento à higiene básica, higiene das suas mãos, dos alimentos também, e cuide do seu corpo, se exercite, se alimente bem, e assim você vai ter um sistema imunológico forte, pronto para combater os ataques invisíveis.
Bom, pessoal, eu sou Li Ferreira, sua anfitriã aqui no canal Contando e Comentando, e eu peço mais uma vez sua sugestão de história para eu trazer aqui no canal. Meu objetivo é contar todas as histórias que valem a pena ser contadas e comentadas. Obrigada por assistir, fique com Deus, mantenha-se seguro e até a próxima. Valeu!